Já está gravando a aula do dia 9 de outubro. Terminar o tópico estereoquímica. Terminar entre aspas, porque vou deixar a aula 15, parte 1, parte 2, que vai ser realmente o término do tópico, tá? Esse material vai ser disponibilizado de maneira assíncrona, porque eu não tenho como fechar tudo sem lançar mão desse recurso, tá bom? Então vamos lá, assim, mas eu escolhi a grosso modo deixar tudo que é de mais importante para a gente falar de maneira síncrona, né? Eu estando aqui com vocês, tá? Ah, deixa eu só maximizar aqui. E aí, como sempre, vendo tela e ouvindo bem? Alguém tem que responder. Abre Sim, assim, tá bom. Sempre quando eu perguntar assim, vocês têm que me responder, porque aí eu já não tô vendo mais o chat, tá? Então vamos lá. A gente a gente estava aqui, ó, e eu estava mostrando para vocês como representar centros quirais. Tá no finalzinho da última aula. E agora a gente está aqui, ó. Assinalamento da configuração do centro quiral. Designação RS. Então assim, vamos primeiro entender o que é esse assinalamento, né? Bom, se eu tenho dois enantiômeros, né, e a gente já viu o que é um enantiômero, são dois isômeros óticos, onde todas as conexões entre os átomos são iguais. No entanto, o arranjo espacial entre os átomos é diferente. E com isso, uma das propriedades dos enantiômeros é que eles são imagens especulares. O que é imagem especular? É uma imagem no espelho um do outro, assim por dizer. Você pode escolher um como objeto e outro como imagem ou vice-versa. Sendo que essa imagem ela não pode ser superponível. E aí eu expliquei na aula passada que era igual a nossas mãos, que elas são imagens uma das outras, e esse nome é bastante peculiar, né? Quando a gente fala de quiralidade, quiral, quiro vem do grego que significa mãos, né? Então, é o seguinte, você imagina um químico, ele desenha um aminoácido. Nós vimos exemplos de aminoácidos na nossa última aula. E aí um químico desenha um aminoácido tal. E aí vem um outro químico na outra parte do mundo e desenha o mesmo aminoácido. Só que o que ele fez? Ele fez um desenho diferente. Ele desenhou a molécula, não é? Em vez de com a cadeia principal ali, com o grupo carboxila, assim por dizer, para a direita, ele desenhou o grupo carboxila para a esquerda. Com isso, quando você faz esse giro na molécula, que é o que a gente vai ver aqui, que esses giros na molécula, você não vai mudar quem é aquela molécula. Rodar ela no espaço e nem rodar ela num eixo específico. Não tem o porquê eu imaginar que seria substância diferente, né? Entendeu? É como se você tomasse um remédio, não sei das quantas aí para alguma moléstia que você esteja sentindo, e só porque aquele fármaco ele teve um giro numa determinada ligação química, não é? Específica, agora é outro fármaco, não é, né? Entendeu? Então, assim, o que vai acontecer, não é? Se você desenhar as moléculas de maneira diferente, é que você perde o teu parâmetro. Como perde o parâmetro? Por exemplo, eu chego e falo: o aminoácido que eu desenhei, o grupo amino está para frente. Aí o outro cara que desenhou essa mesma molécula lá no outro canto do mundo fala o seguinte: não, mas eu desenhei para trás.
É para trás o grupo amino. Aí tu vai ficar nessa, para frente, para trás. E aí, na verdade, é a mesma molécula, só que o cara desenhou de maneira diferente. Então, para que a gente não fique sempre com esse problema, né, a gente vai ver uma forma inteligente da gente poder sempre desenhar uma mesma molécula, independente da forma com a qual eu faça o desenho, né? Eu vou ter como saber qual é a configuração daquela molécula. Então, se atentem agora por o ouvido e se atentem nessa palavra que eu acabei de dizer, configuração. A configuração, ela não muda. Por exemplo, se eu tenho um aminoácido lá e ele recebe uma determinada designação, ou R ou S, ou L ou D, que a gente vai ver nesse curso, ele não vai mudar porque eu fiz um giro no eixo X, Y ou Z. Não vai. O que vai acontecer é os átomos estarem em posições diferentes, mas isso no espaço, mas isso não quer dizer que você, de fato, você rearranjou os átomos na molécula de maneira diferente. Eles estão diferentes no espaço. Como eu, agora a minha versão Leandro, está sentado agora numa cadeira para ministrar uma aula. No momento que eu levanto para pegar um copo d'água, essa minha outra versão de Leandro está em pé. Mas toda a conectividade do meu corpo continua a mesma. Não é porque eu estou sentado que eu vou deixar de ser Leandro. E vice-versa, né? Parece uma comparação boba, mas não é não. Isso vai fazer com que você se lembre desses casos e não esqueça o que eu estou falando. Então, a configuração ela não muda. Então é como se, por exemplo, o meu braço está aqui no meu ombro e não é porque eu levantei e o meu braço vai parar agora, sei lá, conectado à minha bacia, no lugar de estar a minha perna. Não é, né? Porque eu estou numa posição diferente. Isso vai acontecer com as moléculas também. Você pode fazer giro para cá, giro para lá, giro nela no espaço e giro nos eixos de ligação, que você não vai mudar, não é, a substância. É o que ele está mostrando aqui para você. Ele está pegando aqui uma molécula X e ele está fazendo uma rotação, olha. O CN aqui, que é a nitrila, aqui está para frente, a hidroxila está para trás. O que ele fez aqui? Ele pegou essa hidroxila, né, e colocou no plano, ou seja, ele girou, ó, nesse sentido aqui, ó, como se eu estivesse empurrando essa hidroxila no sentido da seta para trás, até ela chegar aqui no lugar desse hidrogênio. Bom, se ele está fazendo esse movimento aqui de entrar, não é? Um movimento aqui anti-horário, esse grupo nitrila vai para o lugar da hidroxila. A hidroxila fica no plano e o hidrogênio vem para o lugar da nitrila. E aí, voilá, você tem uma outra conformação. Aí a conformação muda. Que é, por exemplo, a conformação do Leandro sentado para dar aula, a conformação do Leandro levantado, né, em pé para pegar um copo d'água. Então a minha conformação é diferente, sentado ou em pé. Não é? Então a conformação muda de acordo com o giro que você dá num determinado eixo de uma molécula. A configuração, ela não muda. O que é a configuração? Você vai olhar esse carbono que eu estou apontando aqui no centro. Ó. Esse carbono que eu estou apontando no centro. Ora, aqui eu tenho uma nitrila. Veja comigo, aqui eu tenho uma nitrila. Aqui eu tenho um hidrogênio. Aqui eu tenho uma hidroxila. E aqui eu tenho um carbono ligado a um grupo R. Geralmente o grupo R pode ser qualquer coisa, mas geralmente você coloca grupo R para dizer que ali tem alguma cadeia carbônica, seja lá ela qual for. Ah, Leandro, mas aqui é carbono e aqui também. Tudo bem, mas aqui é um carbono ligado a um outro grupo. Aqui é um grupo CN. Então, esse carbono é diferente desse carbono. Então, logo, todos os grupos aqui, ou átomos, grupo hidroxila, grupo nitrila, átomo hidrogênio.
todos os grupos ou átomos são diferentes entre si. Então esse carbono é quiral, esse aqui do centro é quiral. Esse aqui não é, porque só de olhar para ele eu vejo que tem um hidrogênio aqui e outro hidrogênio. Tem dois iguais, cai por terra essa questão de centro quiral. Os 4 substituintes têm que ser diferentes. E aí, o que acontece aqui? Tu tá girando a molécula, tu tá mudando a conformação, mas a configuração não. Então imagina que um químico na Bélgica desenha a molécula assim, na Alemanha ele desenha assim, no Japão ele desenha assim. Aí vocês iam pensar, são moléculas diferentes. Não, não é a mesma substância, né? Ele está botando uma seta de equilíbrio porque esses livres giros, a gente viu lá em análise conformacional que a barreira rotacional é pequena, né? Não costuma ser muito energético para você passar de um conformero para o outro, tá bom? Então, como eu ensinei para vocês que essas transições rotacionais, não é? Elas acabam sendo ali regidas pela temperatura, não é? Igual a outros tipos de transição, não é? De níveis, de um nível mais energético para o outro. Posso ter nível eletrônico, posso ter nível vibracional, no caso aqui é o nível rotacional. Então a gente vai ver que depende da temperatura, e a temperatura ambiente podem acreditar que já tem energia o suficiente para essas moléculas estarem girando esses eixos freneticamente, tá? Freneticamente. Então, o que acontece aqui? Como é que eu vou saber, então, qual é a forma correta? Não há forma correta. Você pode desenhar da forma que você quiser. Só que aí existe uma forma muito inteligente, criada por alguns cientistas da época, não é? Que agora eu não me lembro qual foi exatamente o ano, mas que faz com que você tenha uma regra para você denominar esses centros quirais, né? Então, resumo, a conformação muda porque a gente tem livre giro nesses eixos de ligação, mas a configuração não. A configuração é mantida, né? Então vamos ver um pouco melhor isso para frente. E agora eu vou ensinar para vocês a regra de Cahn-Ingold-Prelog, a regra FIP. Essa regra FIP, ela vai dizer, né, para você, ela vai poder assinalar uma determinada configuração que você tenha num centro, para quando você for desenhar essa molécula, em qualquer parte do mundo, as pessoas desenhem a mesma molécula, tá? E aí, mas se elas estiverem feitas assim, desenhadas de maneira diferente, aí é só o cara fazer uma rotação que você vai chegar sempre a um mesmo denominador comum, correto? Então, se a configuração não mudar, correto, for a mesma e eu mantiver como é o caso aqui, é só você rodar a molécula que você vai chegar no desenho do japonês, no desenho do belga ou no desenho do alemão, correto? Então é isso. Como é que eu dou então um nome? Vamos falar assim, a grosso modo, como é que eu dou um nome a esse centro, né? E é o que a gente chama de assinalamento. Assinalamento ou designação para esse centro, né? Aí olha só que inteligente. A primeira coisa que você tem que fazer, que é o carro-chefe, é você identificar quais são os centros quirais se a molécula possuir naturalmente, né? Então você identifica qual é o centro quiral. Então vamos ver aqui nessa molécula que está agora numa forma, não é, molecular, não é, expandida estruturalmente, não é? Bastante propícia para a gente ver. E a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos, né? A gente tem 4 carbonos e nesse carbono 2 eu tenho uma hidroxila. Então, 1, 2, 3, 4, uma hidroxila é o 2-butanol, que a gente viu aqui, deixa eu ver, não, foi outro, aqui foi
Aqui é uma outra molécula. Eu estava na cabeça que era o butanol. Então tá aqui. E a gente vê que esses carbonos aqui, ó, esse carbono, esse carbono, esse carbono, não se trata de centros quirais, né? Porque a gente tem aqui átomos iguais. Ó, hidrogênios, hidrogênios, hidrogênios. Esse aqui não. Esse aqui eu tenho hidroxila, eu tenho hidrogênio, eu tenho carbono, carbono. Ah, Leandro, os dois são carbonos. Mas se você pensar na molécula como um objeto, olha só, aqui eu tenho um CH3, aqui eu tenho um CH2CH3. Este lado é diferente deste lado aqui. Se eu tivesse um CH3 aqui, naturalmente isso cairia por terra e esse centro não seria quiral. Então esse centro é quiral, correto? E aí, olha só como é que funciona a regra. Você tem que eleger os grupos ou átomos conectados ao carbono do centro quiral e numerá-los por ordem de prioridade. Então você vai ter que detectar qual é o carbono. Já detectamos, é esse aqui. E agora a pergunta que não quer calar, não é? Quais são essas prioridades, essas ordens de prioridade? Aí olha só, a prioridade, estou lendo aqui, tá? A prioridade segue o número atômico de cada átomo conectado ao carbono do centro quiral. Então você vai ter, de maneira inteligente, o seguinte, olha só. Você vai ter que ter em mente, naturalmente, quais são os números atômicos desses átomos, né? Então, assim, na prova você vai ter um acesso a qualquer tabela periódica que você pesquise na literatura. Então, assim, saber o número atômico dos átomos não vai ser um problema. Então, como é que eu faço para então começar a dar, não é, colocar a minha numeração, né? Deixa eu ver. A prioridade segue o número atômico de cada átomo conectado ao carbono do centro quiral. Em caso de empate, tá. Aí aqui eu tenho que ensinar para vocês como é que faz isso daqui. Então vamos lá. Quem tiver o maior número atômico, vai ter a maior prioridade. Não é fácil de você assimilar? Maior número atômico, maior prioridade. Ou seja, quem é maior tem maior prioridade. E aí para você lembrar, tá, mas aí qual é o número que eu uso para maior prioridade? Aí você lembra de um pódio, de uma corrida ou até mesmo de uma competição que a gente esteja fazendo, né? Então quando você está lá numa competição, o cara que tirou em primeiro lugar, ele foi ali a pessoa que teve o maior mérito, ou seja, a prioridade. Se o cara que tem maior prioridade, ele vai subir no lugar mais alto do pódio, o primeiro lugar. Então você vai colocar aqui quem tiver o maior número atômico com maior prioridade. Então você está vendo aqui, ó, né? O carbono que está no centro quiral, ele não conta, né? É porque são os grupos que estão ligados a ele. Então eu tenho esse carbono. Até então aqui deu empate. Não se, né, carbono é o mesmo átomo. Então não se preocupa com eles ainda. Aí, deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar já aqui a minha caneta. Agora eu venho para esses dois aqui. Bom, quem está ligado a ele é uma hidroxila, mas o átomo que você vai analisar de fato é o átomo que está diretamente ligado ao carbono. Então eu sei que o número atômico do oxigênio é 8. Então eu vou botar aqui para não confundir. Vou botar aqui para você não se confundir. E vou botar aqui, ó, 8. É o número atômico do oxigênio. O hidrogênio, naturalmente, a gente sabe que o número atômico do hidrogênio é 1. Então o 8 vence 1. Então qual é a prioridade aqui? Não é? Só que eu não posso utilizar, não é, só da análise oxigênio e hidrogênio. Eu tenho que fazer geral. Carbono, que aqui no caso empatou, mas eu tenho que botar o carbono aqui também. Qual é o número atômico do carbono? É 6.
Então eu tenho 8, 1, 6. 8 venceu todos os outros dois. Então esse aqui vai ser prioridade 1. Eu costumo trabalhar colocando sempre a prioridade, né? Começando pelo 1. Bom, o hidrogênio é 1. Ele perdeu para o oxigênio e perdeu para o carbono. Então, naturalmente, ele vai ser a menor prioridade. Se eu tenho 4 grupos, 1, 2, 3, 4. Então, ele vai ser a menor prioridade. Então, ele é o 4. Tá? Aí, aqui, você tem 2 carbonos e empatou. Empatou. Aí, não tem jeito. Aí, você tem que fazer o seguinte. Ó, em caso de empate, continua-se seguindo a cadeia e analisando os próximos átomos. Aí, dificulta um pouquinho. Então vamos lá, agora eu vou analisar os 2 carbonos em verde, correto? Esses 2 carbonos em verde, quais os átomos que eles estão ligados? Esse carbono aqui, à esquerda, está ligado a 3 átomos de hidrogênio. Esse átomo verde à direita está ligado a 1 átomo de carbono e 2 átomos de hidrogênio. Se você for ver, entre agora, como é que eu faço para separar? Tu vai ver o somatório desses números atômicos aqui para você ver quem é que vence, correto? Então aqui eu tenho 1, 1 e 1, e aqui eu já tenho 1, 1 e 6. Então esse grupo aqui vai ter um somatório de números atômicos maior do que esse grupo aqui. Bom, eu usei o número 1 e o número 4 já, então o 1 e o 4 eu não posso usar. Me resta o 2 e o 3. Bom, o 2, quem ficou em primeiro lugar está acima, está no pódio mais alto. Mas o segundo lugar também leva uma prata, né? Então você vem aqui, quem é o segundo lugar aqui, né? O segundo grupo de maior prioridade é esse, né? É esse carbono que está fazendo parte de todo esse grupo, né? E aqui, como eu gastei o 2, só me resta o quê? O 3. Beleza. A gente já deu aí, colocou todas as prioridades. Vamos ver o que a gente tem que fazer. O grupo de menor prioridade deve estar voltado para trás do plano. O grupo de menor prioridade deve estar voltado para trás do plano. Qual é o grupo de menor prioridade? Aquele átomo que ficou em quarto lugar, não é? Ele nem o bronze levou, né? Ele está lá, nem se classificou. Quarto lugar. Ele está para trás aqui na tua cadeia, né? Ele está com a cuia achurada aqui, né? Então, como é que eu vejo esses grupos? Olha só, esses 2 aqui estão no plano, esse aqui está fora do plano saindo, esse aqui está fora do plano também, mas entrando. Ele está para trás, então ok. Então isso daqui, ó, está ok. Então a gente já fez isso aqui e já verificamos isso aqui. Então tá ok. Ao conectar os números de prioridade, caso haja um segmento no sentido horário, dá-se ao centro quiral a designação R. Caso contrário, ou seja, haja um segmento no sentido anti-horário, dá-se ao centro quiral a designação S. O R e o S vêm do latim. O R é rectus, que quer dizer para a direita. E o S quer dizer sinistra, que quer dizer à esquerda. Quem já conhece um pouco do idioma italiano sabe que esquerda em italiano a gente diz alla sinistra. Então, você tem aí, na verdade, alguma coisa que te indique que você está tendo um giro. Já vou explicar o que é esse giro. Para a direita ou para a esquerda. Tá? E aí o que acontece? Para a direita, fazendo um giro para a direita, né, é como se eu estivesse olhando o sentido horário de um relógio, seguindo o ponteiro no sentido horário. E à esquerda, como se eu tivesse uma seta apontando para a esquerda e fazendo uma volta à esquerda, fazendo um círculo, naturalmente, te dá a ideia de um sentido anti-horário. Aí o mnemônico que eu te ensino é o seguinte:
Tá seguindo o ponteiro de um relógio? É R. R de relógio, em português, né? Se você tiver ao contrário, vai ser o S. Então, mas ensina aí esse sentido horário ou anti-horário, Leandro. Você tem o grupo de menor prioridade para trás, é como se você tivesse o eixo de um volante. O eixo de um volante. E aqui você tem o volante. Ó, aqui você tem o volante em si. Esse aqui é o eixo do volante. Ele tem que ficar para trás e fixo. E agora aqui você vai ter 3 pontos, que são os 3 grupos que você deu a prioridade. Correto? Eles vão estar aqui. E aí você pode girar ele no sentido horário, ou você pode girar ele no sentido anti-horário. Vamos ver? O eixo está aqui, ele fica intacto. O 1 eu venho para o 2, correto? Do 2 eu venho para o 3, e do 3 eu venho para o 1. Qual é o sentido que ele está fazendo aqui? Ó? Se você rodar, você está vendo que está fazendo um sentido. Olha aqui, o meu pontinho está aqui, não sei se vocês vão ver. Ele vai estar, do 1 aqui, do 1, Tô balançando aqui no 1, ele está vindo para o 2. É o sentido horário. Então eu vou lá. Esse centro aqui é um centro R, que eu coloco entre parênteses e em itálico, porque língua morta, geralmente a gente coloca alguma letra, alguma coisa que esteja indicando um idioma morto, você coloca em itálico. E aí, como você não tem como dizer como, né, se você estiver escrevendo assim, você não tem como colocar, né? Então fica meio difícil de você dizer que está em itálico, né? Mas enfim, se você estiver grafando num computador ou numa máquina de escrever, na máquina de escrever também não tem como. Eu não sei se vocês sabem no passado como é que era para colocar em itálico. Se vocês perguntarem para a mãe de vocês, o pai de vocês, talvez eles saibam. Na máquina de escrever se colocava sublinhado. Quando se sublinhava, queria dizer que aquele termo estava em itálico, tá bom? Então, olha só. Esse centro é R. Esse centro aqui é R. Esse centro quiral é R. Opa, que beleza. Então eu comecei agora a dar um encaminhamento para essa substância. Ela não é só o 2-butanol. Ela não é só o 2-butanol. Ela é a 2-R-butanol. O R está me dizendo qual é a configuração. Veja a palavra que eu usei. Configuração e não conformação. Configuração do meu centro quiral. Ele é um centro R. Tá bom? Deixa eu ver o que está falando mais. A letra RS deve ser grafada em itálico, tá? E aqui está escrito aqui, né? Rectus, né? E sinistro. Tá bom. Ok. Parece fácil, mas quando você vai para outras moléculas, você vê que às vezes você precisa ter aí uma boa atenção para não errar, tá bom? Bom, aqui eu acabei fazendo ali a mesma coisa, né? Ó, são as prioridades que a gente deu, né? 1, 2, 3, 4. Né? E aí, olha só. Olha a nomenclatura agora. Né? Ele levou um R aqui na frente, né? Eu falei o contrário lá, tá? Perdão. Eu falei 2R-butanol. O R vem na frente, perdão. O R vem aqui na frente. E aí ele está te dizendo o seguinte, olha. Ele está te dizendo que esse não é qualquer 2-butanol. Esse é o R2-butanol. E com 1-butanol eu preciso? Não, porque o 1-butanol não tem centro quiral. Porque se a hidroxila estiver ligada a um CH2, da ponta da cadeia, pronto, você já não tem mais 4 átomos ou grupos substituindo um carbono para ele ser quiral. Tá? Então isso só vai fazer sentido no 2-butanol. Tá? Eu estou comparando um álcool com 4 carbonos. Tá? É claro que outras substâncias também fará sentido. Eu estou comparando um álcool de 4 carbonos especificamente. E aqui o 2 pode vir no meio da nomenclatura, a gente já viu isso, tá bom?
E aí é o seguinte, olha só. Digamos que, pô, o americano desenhou a molécula assim, né? O americano desenhou a molécula assim, né? E aí o que que acontece? Deixa eu ver aqui se é um exemplo bom para eu dar. Porque aqui a configuração tá diferente mesmo. Aqui a configuração tá diferente mesmo. O que que acontece? Eu queria mostrar para vocês como seria se tivesse com a molécula desenhada, não é, diferente, não é? Só a molécula desenhada diferente, mas fosse a mesma substância. Deixa eu ver se eu encontro aqui algum exemplo. Não tá igual. Aí eu tenho que fazer. Tá. Depois a gente vai ver isso, para eu mostrar para vocês que não importa se eu desenhar diferente, tá? Não tem algum exemplo aqui para eu mostrar isso agora. Esse álcool aqui é o mesmo que a gente estava aqui, ele é igual, tá vendo? Mas espera aí, é igual até um certo ponto. Porque aqui eu tenho um CH3 à esquerda e uma etila, não é, à direita. Mas a hidroxila aqui está para frente. A hidroxila aqui vai estar para trás. Aqui nesse caso a hidroxila está para trás. Então na molécula lá que a gente viu agora como exemplo, estava desenhado assim, ó. Ó. OH. E aqui o hidrogênio. Então inverteu esse centro, né? Esse centro está invertido, porque a cadeia está desenhada da mesma forma, a cadeia principal, e o centro está invertido. Como é que eu sei se o centro está invertido mesmo? Vamos provar? Vamos provar fazendo aqui. O 1 aqui, o 4 aqui. Eu gosto sempre de fazer o primeiro lugar e o último. Né? O 2 a gente viu que foi aqui, não é? E o 3 a gente viu que foi aqui. Né? Então, ó, cadê? Eu botei lá pra gente lá, 1, 2, tá igualzinho. Então, o volante tá aqui, ó, perdi o meu pontinho, tá aqui, achei. Do 1 eu venho pro 2, do 2 eu venho pro 3, do 3 pro 1. Tá no sentido horário, então isso daqui é um R. Agora vamos para cá. Bom, como as conectividades são iguais, gente, as prioridades vão ficar igualzinho na outra molécula. Porque trata-se da mesma molécula. Então as prioridades vão ser a mesma. Por que as prioridades vão ser a mesma, Leandro? Porque a conectividade entre os átomos é a mesma, só o arranjo espacial que não é. Ah, Leandro, mas vamos lá então. 1, 2, 3. Esse aqui também está num sentido horário. Então eu diria R. Espera aí, mas qual foi a regra aqui? Qual é a regra aqui? Cadê? Cadê aquela parte que eu falo que o grupo de menor prioridade deve estar para trás? Cadê? Tá aqui, ó. Continua a cadeia analisando os átomos. Aqui. Pô, demorei a achar. O grupo de menor prioridade deve estar voltado para trás do plano. Aí você vem para cá. O grupo de menor prioridade está para trás do plano? Não, está para frente. Ele está para frente do plano. O que você tem que fazer? Tem dois caminhos para você fazer. Ou você faz um giro nesse eixo aqui, ó. Ou você faz um giro nesse eixo para botar o hidrogênio para trás. Então o hidrogênio ficaria para trás. A hidroxila ficaria no plano. E a metila ficaria para frente. Ou você faz isso. Ou você não liga para isso. Faz a regra normalmente. Vê qual é o sentido. Se ele estiver para frente ao invés de estar para trás, quer dizer que ao invés de olhar para frente do volante, você está olhando por trás do volante. Então, se você achou R, na verdade a molécula é S. Então, toda vez que o grupo de menor prioridade, não é, estiver para frente, não se preocupa, faz a regra do mesmo jeito. Se achou R, é só você mudar para S. Então tá aqui, ó, basta inverter a configuração achada. De R você coloca S. Então esse é o S
butanol. Veja, né, o S2-butanol. Veja que dessa forma, para eu entender que a imagem no espelho dessa daqui, fica meio difícil, porque não é assim óbvio que isso daqui é imagem no espelho disso daqui. Não fica tão óbvio assim, porque a gente tem a mania de colocar um espelho aqui, ó, no meio e comparar, mas na verdade você tem que comparar o espelho botando o espelho aqui, ó, no lado, de lado. E aí você colocar essa molécula na frente dessa daqui, aí você vai conseguir enxergar que é uma imagem no espelho. Ih, Leandro, então o que eu faço se eu não conseguir enxergar que é uma imagem no espelho? Olha, é só você dar a designação dos centros. Se todos os centros estiverem invertidos, quer dizer que aquele isômero óptico... Primeiro você tem que ver se é isômero, né, filho? Porque você não vai pegar uma borracha e dizer que ela é a imagem de uma caneta, né? Então a primeira coisa você tem que ver se é um isômero óptico. É um isômero óptico? É um isômero. A conectividade dos átomos é a mesma. O número de átomos é o mesmo. Tem o mesmo número de carbono, o mesmo número de hidrogênio, o mesmo número de oxigênio. Enfim. O que está mudando é só o arranjo espacial. Então tu já detectou isso. Aí você vem vendo os centros. Ele pode ter 1000 centros. Se todos os 1000 centros estiverem invertidos, ele vai ser uma imagem no espelho não superponível. Então, o que essa molécula é dessa daqui? Essa molécula, que é o R-butanol, ela é enantiômero do S-butanol. Enantiômero. Que fica difícil desenhar, quer dizer, escrever. É um enantiômero, correto? Ou seja, uma imagem especular não superponível. Como é que eu sei disso? Porque é a mesma substância, porém com arranjo espacial diferente. Ou seja, esse centro quiral, em vez de ser R, é S. Ou seja, é a imagem desse centro aqui. Correto? Beleza. Então a gente começa a caminhar. Ó, aqui tem alguns outros exercícios. Olha aqui. Aqui eu tenho 1, 2, 3. Ó, tá dando R, correto? E aqui eu tenho 1, 2, 3. Tá no sentido R também. Mas o grupo de menor tá trovejando e relampejando pra caramba aqui. A luz pode acabar, vamos ver. Se eu cair é porque aconteceu isso. Aí o que acontece aqui? Você coloca um R e depois bota uma setinha para mostrar que é S. Essa forma aqui de botar essa setinha para mostrar que é S, eu não vejo em livro nenhum. Fui eu que criei isso. Essa forma é só para você saber que você está no passo correto. Ah, eu achei R ali, mas como o grupo de menor prioridade está para frente, na verdade é S. Então, na hora que você estiver desenvolvendo o seu exercício e até mesmo o desenvolvimento da sua prova, isso daí vai te ajudar visualmente a você entender o que você está fazendo e vai dizer para mim que você está no caminho certo. Se você errou alguma coisa, eu posso considerar a tua linha de raciocínio, porque você está me mostrando qual é o caminho que você está tomando para você achar. Agora, se você chegar lá e colocar assim, o centro é R, e não colocou justificativa nenhuma como que chegou lá, como é que eu vou saber? Peraí, você tem 50% de chance de acertar, né? Se é R ou S, né? Porque é um ou outro, né? Então, assim, mesmo que o cara erre, eu vou ver o raciocínio dele. Pô, aqui ele vacilou, ele estava no caminho certo, mas vacilou. Ou eu posso entender, não, ele está usando uma linha de raciocínio completamente errônea. Ele está dando as prioridades completamente fora do contexto. Então, não tem como você dar a pontuação para essa pessoa, tá? Aqui, o que aconteceu aqui? Olha, essa substância é a mesma daqui de cima, né? E essa daqui é igual a essa daqui. Aqui sim tá, é o que eu não tinha visualizado. Aqui sim tá um ótimo exemplo. Essa daqui, ó, que eu tô fazendo o desenho aqui, ó, é igual. Como é que você sabe que é igual? Vamos lá. 1, 2, 3, 4 carbonos. Uma hidroxila no carbono 2. Ah, não interessa que está desenhado na outra ponta.
o numerador vai sempre pegar mais próximo à função, não é? O que eu fiz aqui? Esse cara aqui foi o americano, vamos colocar assim, esse aqui foi o americano que desenhou. Esse aqui de baixo, brincadeiras à parte, foi o russo que desenhou. Aí, então são moléculas diferentes, porque eu estou vendo a hidroxila aqui para frente e aqui está para trás. Vamos ver se é. Olha as prioridades. As prioridades vão ser as mesmas, lembra? Conectividade igual. Quando você faz aqui agora a conexão, ó, o 1 para o 2. Opa, saiu um zigue-zague aqui sem querer. O 2 para o 3 e o 3 para o 1. 1, 2, 3 está no sentido anti-horário. Ou seja, sinistro. Ou seja, é S. Eu preciso mudar de S para R aqui, Leandro? Não, por quê? Porque o grupo de menor prioridade já está para trás. Você só fez essa operação aqui, ó, porque o grupo de menor prioridade não estava para trás. Tá? E aqui sim você consegue ver que um é espelho do outro. Ou seja, essa substância só está desenhada diferente dessa. Mas é a mesma substância. Aqui eu estou vendo que está igual, né? Está desenhado igual e é a mesma substância. Aqui é a mesma substância, mas só está desenhada diferente. Um foi um americano, outro foi um russo que desenhou. Enfim, brincadeiras à parte aí. Tá bom? Agora, essas duas RS entre si, elas são a mesma substância? Não. Elas são muito parecidas. Elas são irmãs gêmeas. Mas não é. Assim como um gêmeo não é a mesma pessoa, não são a mesma pessoa, essas duas moléculas não são a mesma molécula. Correto? Só são muito parecidas. Tá? São imagens especulares não superponíveis. Andando, agora começa a dar uma complicadinha. Calma que piora. O que acontece? Quando você estiver nesse sistema, pode ser que você se depare com grupos ligados ao carbono quiral, correto? Que tenha peculiaridades. Como assim peculiaridades? Esses grupos podem estar ligados triplamente a outros átomos, duplamente a outros átomos. E aí aqui vai ser uma regra bastante interessante. Quando isso acontecer, você conta como se fosse 2 vezes a conexão com aquele determinado átomo. Como assim, Leandro? Olha só. Ele está falando aqui, eu tenho o carbono ligado duplamente a Y. É como se fosse, olha, o carbono ligado a Y uma vez, correto? E o carbono ligado a Y uma segunda vez. É isso que ele quer dizer. Quando você tem uma tripla ligação, é como se fosse, ó, é como se fosse, é o que está escrito aqui na tradução, né? O carbono ligado a Y uma vez, 2 vezes, 3 vezes, certo? Então, como é que você vai fazer aqui, né? Se você se deparar com isso, como é que você vai fazer aqui para contar quantas vezes você está ligado aqui a esse átomo ou grupo? Então, digamos que o meu carbono quiral esteja aqui. Eu vou botar um asterisco para mostrar para você onde está o carbono quiral. Aqui eu vou botar um exemplo palpável. Eu vou botar o hidrogênio, correto? E aqui, esse Y eu vou chamar de oxigênio, correto? É um oxigênio. Beleza, então o carbono quiral está aqui. Ele tem outros 4 grupos diferentes desse grupo aldeído. E eu quero saber aqui como é que eu faço para dar aqui aquele parênteses para eu somar os números atômicos. Esse parêntese aqui, ó, esse parêntese aqui, tá bom? Como é que eu faço? Como é que eu faço isso? Eu vou fazer o seguinte, eu sempre me perco aqui, cadê? A bolinha vermelha. O parêntese está aberto. Então, o carbono quiral não conta, porque você tem que contar os grupos que estão ligados a ele, né? Então, aqui, eu já estou nesse carbono, né? Aí eu tenho um outro carbono aqui que eu quero saber e desempatar desse outro carbono aqui. Então, esse carbono aqui, eu tenho que sempre ir para frente. Quantos átomos ele está ligado? Bom, ele está ligado ao oxigênio duplamente. Então, eu boto oxigênio, oxigênio de novo e hidrogênio. Então, é como se ele tivesse ligado 2 vezes. E esse
carbono aqui. Aí eu vou fazer um exemplo bem simplório, eu vou botar uma metila. Aí como é que é o parêntese desse aqui? Hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Falou, meu querido, minha querida? Tá aí. É isso. Aí, por fim, aqui ele diz o seguinte: olha, se você tiver uma situação, né, de um carbono quiral, eu vou botar aqui o carbono quiral. É claro que vai ter outros dois grupos ligados aqui a ele que não me interessa. E aqui eu vou botar isso daqui, ó, uma vinila, correto? E aqui eu vou botar uma isopropila. Aí eu quero desempatar esses dois aqui. Como é que eu faço? Aí ele está te falando. Bom, vamos abrir o parênteses para esse carbono aqui. Esse carbono aqui é o carbono de análise. Então vamos lá. Esse carbono, aqui vou desenhar feio pra caramba, mas ele está ligado a um hidrogênio aqui, não é? Esse carbono ele tem que estar ligado a um hidrogênio. Então, hidrogênio. E aí tanto importa como eu coloque lá. Aí ele está ligado a um outro carbono aqui. Tem um outro carbono aqui com um grupo aqui CH2, né? Quer dizer, com mais dois hidrogênios. Então ele está ligado diretamente a esse carbono. Aí eu vou botar carbono, carbono. Olha lá como é que ficou. E do outro lado, professor, como é que fica? Esse carbono está ligado a hidrogênio, correto? Hidrogênio. Ele está ligado a carbono. E tá ligado... Pô, carbono ficou feio. E tá ligado ao outro carbono. Ih, Leandro, empatou. Tá a mesma coisa. Mas aí ele disse o seguinte, ó. Quando você fizer, não é, achar esse grupo aqui de átomos, mas ele vir oriundo dessa duplicação ou triplicação por conta de ligações múltiplas, essas ligações múltiplas elas têm prioridade. Então esse grupo aqui vai vencer esse grupo aqui. É o que está dizendo aqui, em outras palavras. Certo? Aqui. Então ele está falando aqui, ó. Ah, eu tenho alguma coisa assim, ó. Um carbono, correto? Aqui eu tenho, vou fazer aquela cobrinha para mostrar para vocês. Então tá aqui. Esse carbono aqui está ligado a um CH2. É o que ele está falando aqui. Então esse carbono, aí ele abriu aqui a ligação, é como se falasse, olha, esse carbono é como se ele tivesse ligado a um carbono e a outro carbono ao mesmo tempo. E é o que está acontecendo, certo? Então o grupo vinil, não é? O grupo vinil, olha, ele vai estar ligado aqui a um carbono, a um hidrogênio e a outro hidrogênio. O grupo vinil. Né? Então se você tiver, não é, entre esse grupo vinil e uma isopropila, que é hidrogênio, 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 ou seja, esses outros dois átomos de carbono com hidrogênio, 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 esse grupo aqui vai vencer a isopropila. Bem, o que eu fiz ali, na verdade, não é, foi resumir essa etapa aqui. Ele aqui está andando além da cadeia, né? Ele está pegando aqui e andando aqui para a cadeia e colocando hidrogênio, hidrogênio e carbono. Aí você vai ter esse conjunto. E aqui você vai ter esse conjunto. O que eu fiz aqui? Eu reduzi isso daqui e simplesmente contei duas vezes esse carbono e coloquei com hidrogênio. Mas aqui também, duas vezes com esse hidrogênio. Tá diferente lá, porque lá tá hidrogênio, 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 ou hidrogênio, hidrogênio, carbono. Mas dá no mesmo, porque se eu souber que esse grupo aqui é o grupo de prioridade, porque ele está duplamente ligado, eu desempato isso facilmente. Eu acho dessa forma aqui mais difícil, porque você tem que fazer essa abertura aqui, ó. Você tem que vir aqui e imaginar, ah, ele está ligado, né? Aí, esse carbono aqui, não é? Ele vai estar ligado a um outro carbono que está para trás, porque você tem que fazer essa abertura aqui da ligação química, esse outro carbono que está para trás, um hidrogênio e outro hidrogênio. Então eu acho que complica. Eu acho que aquela outra forma que eu ensinei lá, você sabendo que quando tem dupla você já tem a prioridade, ou tripla você tem a prioridade, claro, se empatar, tá, meu filho? Você tem que empatar. Se empatou os grupos, aonde tiver dupla ou tripla ganha. Eu acho mais fácil do que ficar fazendo isso daqui, tá bom?
Cadê? Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Esse exemplo aqui. Não vou fazer todos não pra gente poupar tempo. Vamos fazer aqui bem rapidinho. Bom, o hidrogênio eu sei que é 4, porque ele perde para todo mundo. Correto? Aqui eu tenho carbono ligado triplamente e aqui eu tenho carbono. O carbono quiral eu não conto, então eu vou contar esse carbono aqui, né? Analisar, né? Eu não analiso, melhor dizendo. Eu vou analisar esse carbono aqui e esse carbono aqui. Bom, aqui tá triplo, aqui tá ligado a 3. Esse aqui tá ligado só a hidrogênio, coitadinho. Esse aqui vai perder. Então, 1, 2, 3, 4. Qual é o menor número, não é? Tirando 4. 3. Então, esse aqui eu já coloco o 3 nele. Agora eu tô entre o 1 e o 2. Quem vai ser o 1 e o 2? Bom, esse carbono aqui, vamos lá. Esse carbono aqui está ligado a um carbono 3 vezes. 1, 2, 3. Então, olha aqui, ó. Carbono, carbono, carbono. 3 vezes, né? Olha aqui. Tá ligado a esse carbono. 1, 2, 3. 3 vezes. Então, eu botei 3 vezes ele ligado ao carbono. Aqui, desse outro lado, tá ligado a carbono, tá ligado a carbono e tá ligado a carbono. 3 vezes também. Empatou. Olha só como é que é muito mais fácil. Empatou. Mas você sabe que onde tem insaturação dupla ou tripla, ele ganha. Então aqui é o 1 e aqui é o 2. O grupo de menor prioridade está para trás? Bom, 4 está para trás. Belezinha. Nem vai mexer nele. O 1 está indo para o 2, o 2 está indo para o 3. Você não vai fazer o 3 indo para o 4, não. É o 3 indo para o 1. Tá? Porque o 4 é aquele eixo de volante que faz o giro. Então você sempre pega do 1 para o 2, do 2 para o 3 e o 3 volta para o 1. Tá bom? Que sentido que está aqui? Tá no sentido anti-horário. Anti-horário, né? Então, esse centro quiral aqui, ele vai ser um centro S. Correto? Vai ser um centro S. Muito bom, muito bom. Tá bom? O resto eu acho que é tranquilo de você fazer, né? É só você seguir essa ordem que eu acabei de ensinar a você, tá bom? Eu fiz esse aqui como exemplo, tem outros que são mais fáceis. Olha, esse aqui eu classifico como fácil. Bom, entre halogenados e carbono, porque esse centro quiral aqui, ó, só está ligado a carbono ou cloro. O cloro ganha. Então ele é um 1. Esse aqui, coitadinho, só está ligado a hidrogênio. Certo? Então, no caso aqui, ele vai ser o 4. Ele é o de menor prioridadezinha, só está ligado a hidrogênio. E esse outro carbono aqui? Bom, esse outro carbono aqui, ó, ele está ligado a hidrogênio. Tu tem que se confundir com fórmula de linha não, hein? Olha só, esse carbono está ligado a hidrogênio, então tu tem que saber ler fórmula de linha. Aqui está ligado 2 vezes a carbono. Então, carbono, carbono. É esse aqui. E esse aqui? Esse aqui está ligado 2 vezes a hidrogênio. Estão vendo? Eu não vou desenhar aqui. 2 vezes a hidrogênio. E ele está ligado a um carbono. Logo, esse lado aqui venceu. Nem teve empate, né? Porque aqui está carbono, carbono. Aqui hidrogênio, hidrogênio, carbono. Então, eu só tenho o 2 e o 3. Então eu tenho que botar o 2 aqui e o 3 aqui. Sempre lembrando daquela situação. Quem está acima do pódio é que tem prioridade, né? Então o 2 ele vem na frente do 3. Então, bom, o grupo de menor prioridade está para trás? Está para trás, está belezinha. O 1 está vindo para o 2, o 2 está vindo para o 3 e o 3 está vindo para o 1. Esse sentido aqui está um sentido anti-horário também, né? Anti-horário, eu tenho S, é uma molécula S também. Ah, Leandro, então quer dizer que os dois são S, eles são isômeros? Não, pelo amor de Deus, não. Não. Para ser isômero tem que ter a mesma fórmula molecular, a mesma conectividade de átomos, pelo amor de Deus. Aqui tem um cloro, aqui nem cloro tem. Mesmo que não tivesse, mesmo que aqui fosse carbono, aqui, entendeu? A gente tem que analisar e ver se tem o mesmo número de átomos
para ver se tem isomeria. Cloro, aqui não tem cloro, nem isômero é. Então a gente não pode falar nada, não tem isomeria plana nem isomeria ótica. São substâncias entre si, né? Entre si, entre o A e C. Correto? É claro que eu poderia ter um composto isômero desse. Eu estou falando entre o A e o C. Tá? Então não confunde. Ah, os dois são S, beleza. Eles são isômeros. Tá? Não confunde, não. Eu deixo essas duas aqui como desafio, depois vocês tentem fazer. Tá bom? Aqui, eu não vou gastar muito tempo aqui para explicar isso. Oi. Fala aí. Se o menor tivesse para frente, seria heterocaria? Então, se esse menor aqui tivesse para frente e você achasse R, correto? Você teria que colocar para S. Se você achasse S, você teria que jogar para R. Entendeu? Se o menor tiver para frente, Entendi, o que obrigada. você achar, você inverte. Você segue a mesma regra e o que você achar, você inverte. Aqui, ó. Ok. Olha aqui esse caso. Olha aqui esse caso. O menor tá para frente. Você seguiu a mesma coisa, fez lá, ó. Ih, tá dando R. Aí você bota o R aqui. Pô, mas o menor tá para frente, ele tinha que estar para trás. O menor sempre tem que estar para trás. Então, de R, você automaticamente joga para S. Se você tivesse achado S, automaticamente você joga para R. Tá bom? É isso. Aqui, eu não vou perder muito tempo. Aqui é só um ponto de vista, ele está mostrando para você que a molécula ela pode ser vista de diferentes pontos de vista. E aqui ele está mostrando aqui o observador, tá? E aqui o que acontece, olha. Qual desses átomos halogenados é o menor? A gente viu que o Flu está lá em cima na tabela periódica, é o Flu. Então o Flu tá para trás aqui do cara, quando eu for fazer o volante. Aí que tá. Ah, Leandro, eu tô vendo o achurado aqui para trás. Ok, mas aqui no ponto de vista, quando eu for fazer aqui o meu giro, o Flu aqui tá para trás, correto? Então aí eu tenho que ver o seguinte, bom, eu boto no eixo do volante, o Flu tá para trás, aí do iodo, que tem a maior prioridade, que é o maior, eu venho pro bromo e venho pro cloro. Eu tô fazendo um sentido anti-horário. Se eu tô fazendo um sentido anti-horário, aqui é o S. Tá? Porque o que acontece? Ou você analisa assim, ou você tá aqui, ó, tá aqui, ó, iodo, cloro, flúor, bromo, né? E aí o flúor, ele teria que estar para trás. E ele está no plano. Quando isso acontece, o ideal é a gente fazer um giro na molécula para jogar o flúor para trás. E aí fica bem mais fácil de você verificar. Fica muito mais fácil, tá? Ou você vai ter uma visão, ó, que é o seguinte, ó. Eu vou olhar assim, ó. Vou botar o olho aqui. Olha, eu vou botar o olho aqui. Como é que eu vou ficar? Ah, isso aqui tá para trás, ó. O olho tá aqui, isso aqui tá para trás. Iodo vem pro bromo. Do bromo vem pro cloro. Do cloro volta pro iodo. O sentido que eu tô fazendo aqui quando eu tô girando, ó, ele tá me dando um sentido anti-horário quando o bonequinho estiver olhando. Então vai ser S. Então aqui é só para você ver quando o grupo de menor prioridade estiver no plano, é meio chatinho. Você vai ter que fazer algumas operações para você conseguir enxergar direitinho, tá bom? Como a gente aprendeu agora a fazer a denominação do centro, ou é R ou é S, isso daí é uma etapa que agora vocês vão ter que treinar nos exercíciozinhos da lista, tá? E aí o que acontece? Passada essa dificuldade, né? Aqui agora eu vou mostrar para vocês o seguinte: o que seria uma polarimetria? Então essas substâncias que têm centro quiral, né, existem exceções, mas vamos deixar as exceções para depois.
né? A grande maioria ela vai desviar a luz ou para a esquerda ou para a direita. E a luz é uma onda eletromagnética. Tem a componente eletrônica, tem a componente magnética, mas isso não interessa. E o que você tem para polarizar essa luz é o que a gente chama de polarizador. Esse polarizador são raias muito próximas uma das outras que vão estar próximas ao comprimento de onda de um determinado foco de luz. Então, quando você coloca um foco de luz, você joga um foco de luz, o que acontece? Ele está indo para todas as direções. Quando você coloca um polarizador, o que acontece? Esse polarizador vai deixar passar, devido às suas ranhuras aqui, essas fendas muito próximas uma da outra, só vai deixar passar os comprimentos de onda que estiverem alinhados, ou seja, que estiverem em fase aqui com o polarizador. E aí você consegue polarizar a luz. Aqui ele está mostrando para você uma polarização. E aqui, como o polarizador está ao contrário, não é? Ele não está fora de fase, a 90 graus da fase dessa onda eletromagnética, o que acontece? Ele anula, ele não deixa essa onda eletromagnética passar. Então é só mostrando aí como é que funciona um polarizador e que um foco de luz você tem feixes indo para todas as direções, tá bom? E aí o que acontece? Você tem um polarizador, né? Um polarímetro, perdão. Você tem um polarímetro, você tem uma lâmpada de farol mesmo, de carro. E aí você vai ter a tua amostra que vai ficar dentro de uma cubeta com um caminho óptico e um detector. Esse detector, ele vai te dizer o seguinte, olha, está tendo um desvio para a esquerda e um desvio para a direita. Então ele te diz se está indo para a esquerda ou se está indo para a direita. Se a luz está desviando para a direita ou se está desviando para a esquerda. Além de te dizer qual é o desvio, ele te diz a magnitude. Ele te diz, ó, está desviando 10 graus para a direita, então 10 positivo. Está desviando 25 graus à esquerda, 25 negativo. Quando desvia para a direita, eu digo que a substância é destrógena, de destro. Destrógena, para a direita. Quando você desvia para a esquerda, você chama de levógero. Então a substância, não é? Ela vai ter aí uma denominação de levógera ou destrógena de acordo com o giro que ela vai fazer, com o desvio que ela vai fazer, se é para a direita ou se é para a esquerda. Professor, tem uma substância que é R. Ela desvia então para a direita, né? Errado. A substância ela pode ser R e pode desviar ou para a esquerda ou para a direita. Eu tenho uma substância S. S é para a esquerda, lá na regra de CIP. Então ela é levógera. Errado. O S pode ir para a direita ou para a esquerda. Então como é que eu sei, professor, se uma substância é levógera ou destrógena? Não tem como saber. Só tem como saber se você jogar no polarímetro. Você não tem como sintetizar uma substância nova, aí você falar, ela é R porque o centro aqui é R. Quer dizer, ela é destrógena porque o centro dela é R. Não. Qual é a resposta nesse caso? Não sei. Você tem que levar no equipamento e medir. Qual é a magnitude? Também não dá para saber. Você tem que jogar no aparelho e ver qual é a magnitude. Porque uma série de fatores vão influenciar para que esse desvio na luz seja efetivo. Ele dê um resultado final. Tá bom? Então você vai ter um caminho óptico, que é o tamanho da tua cuba. Correto? Ó, o tamanho da tua cuba, que é o L. E a concentração também, ela vai influenciar no giro. Poxa, Leandro, então se eu botar em concentração diferente, eu vou ter giros diferentes? Sim. Mas aí eu vou ter esse alfa relativo aqui, ó. Esse alfa relativo, tá? E aí, quando eu tiver esse alfa relativo, ele é diretamente proporcional à concentração e ao caminho óptico. Então, dependendo do polarímetro que você tenha, dependendo da concentração, vai mudar o alfa, correto? Ele vai te dar uma resposta de alfa diferente. Pô, Leandro, e aí, como é que eu padronizo? Se você divide o alfa que você obtém no aparelho
que você obteve. Mas a concentração você conhece, porque você faz naquela concentração conhecida. O caminho óptico você conhece, você sabe o tamanho da cuba. É só dividir o alfa do que o aparelho te dá pela concentração e o caminho óptico, pelo produtório da concentração e o caminho óptico, que você vai ter um alfa normalizado, ou seja, padronizado, que eu chamo de rotação óptica específica. Trata-se do quanto uma substância causa um desvio da luz polarizada, tá? E aqui eu já expliquei o que é levógero, o que é destrógero. Bom? Aqui é um desenho de um polarímetro, está mostrando o observador, só que está ao contrário, né? Porque se você vem aqui para o menos, se você olhar assim do jeito que eu estou olhando aqui, dá a impressão, tá indo no sentido horário, Leandro, não deveria ser. Não é? Se está desviando para o sentido horário, não deveria ser destrógero, né? Aí a luz está indo para o sentido horário. Olha, mas o observador está ao contrário. É a mesma coisa que você estiver olhando para uma pessoa e falar o seguinte: toca na minha orelha direita. Quando você for tocar na orelha direita do cara, você na verdade tu vai esticar a tua mão direita para tocar a orelha do cara. Mas quando você toca a orelha do cara e o cara olhando para você, você está tocando a orelha esquerda dele, na verdade. Tá? Então, dependendo de onde que você olhe, você vai ter o desvio, não é, diferente. Então, o correto é o desvio que é dado aqui do observador. Tá? E aí, como ele está ao contrário do que a gente está olhando, ó, quando ele está vindo aqui para esse sentido que eu estou apontando aqui, ó, ele na verdade está vendo um desvio à esquerda e o contrário à direita. E aqui vai te dar magnitude, que pode desviar nada, que são substâncias aquirais, ou ele vai ter centro quiral, mas não vai ter atividade óptica, que são mais raros. Ou ele pode girar 360 graus. Ele pode ter 360 graus de atividade óptica. Tá bom? Como saber a rotação óptica de uma substância sem o uso do polarímetro? Já respondi isso. Não dá para saber. Você tem que colocar no polarímetro e ver. Eu citei de uma substância que já está caracterizada na literatura. Aí é só você ver qual é o alfa que o cara colocou na literatura. E mesmo assim você mede para ver se está batendo. Às vezes o cara relatou errado, fez errado, a substância dele estava impura, correto? E aqui olha só, o que ele está mostrando aqui para gente, olha. Duas moléculas que são R, as duas são R, e não tem nada a ver com giro. Olha só, essa é a destrógera, positivo, giro para a direita. E essa é R também, mas é levógera, é um giro para a esquerda. Ué, Leandro, mas não entendi. Aqui ele só está mostrando para você que não tem nada a ver a substância CR ser destrógera. Pode ser levógera. Pode ser um, pode ser outro. Por quê? Esse cara com esse cara nem isômeros são. Um é um álcool, outro é um aleto de alquila. Nem isômeros são. Então aqui o objetivo é mostrar que não tem nada a ver levógero destrógero com CRS. Tá bom? É isso. Aqui já tem uma informação interessante para você. Vamos lá. R mais 2-metil-1-butanol. S menos 2-metil-1-butanol. É o espelho um do outro, não é? Porque um é R aqui e outro é S. E seria a mesma substância, a não ser a diferença da configuração do centro quiral. Se tu coloca essa substância que você sintetizou, a R aqui, no polarímetro e deu mais 5,756, a outra S, que o cara sintetizou lá no Canadá, vamos dizer assim, ela obrigatoriamente, se for isômero, se for a mesma substância, não é? E ela guardar, mesma substância não, vamos lá, for a substância que guardar correlação isomérica uma com a outra, correto? Só diferenciando o centro quiral, né? Você tem que achar o mesmo alfa com o valor ao contrário. É como se você tivesse um universo paralelo. Ou seja, se você estica o braço
Por um lado, o espelho tem que mostrar você esticando o braço para o mesmo lado. Senão é aqueles filmes de terror, né? Que você pisca e a imagem não pisca, né? Mas enfim, brincadeiras à parte, você tem que ver a imagem faz a mesma coisa, correto? É um universo paralelo, só vai ter o sinal trocado. Um desvia para a direita, outro desvia para a esquerda, correto? E olha só que legal, ele aqui botou de novo. Agora essas duas substâncias aqui, ó, essas duas, elas guardam uma correlação isomérica entre elas. São enantiômeros também. Ou seja, esse com esse são enantiômeros e esse com esse são enantiômeros. Agora, um com relação ao outro, de baixo com relação de cima, não são patavina um do outro. Nada, não são nada. Correto? E aqui você está vendo que esse R aqui, nesse caso, ele é levógero. Poderia ser destrógeno? Poderia, mas nesse caso aqui ele é destrógeno. Poderia ser destrógeno? Poderia, mas nesse caso aqui ele é levógero. E aí ele achou menos 1,64. No universo paralelo, ou seja, a imagem no espelho vai achar mais 1,64. Então, ou seja, o que acontece se você acha, se eu misturar a mesma quantidade exata dessas duas substâncias aqui, mesma coisa, uma da outra, a mesma concentração, o que tu acha que vai acontecer com a atividade óptica? Se cancela. Porque um desvia para um lado, outro desvia para o outro, leva a zero. E se eu fizer a mesma coisa com esse aqui, botar a mesma concentração, igualzinho, tu cancela. Porque o mais vai cancelar o menos na mesma magnitude. Tá bom? É isso que a gente vai falar agora. O nome dessa mistura, que a quantidade é igualzinha, a gente chama de mistura racêmica. É uma mistura que contém 50% de um, 50% do outro. Aqui tem o ácido lático R e o ácido lático F. Um para um não vai ter atividade nenhuma. Aqui a gente tem o ibuprofeno, que a gente toma aí para dor, não é? Ele pode se apresentar Podemos apresentar uma mistura racêmica, usando uma ligação sinuosa para indicar que trata-se de uma mistura de enantiômeros. Então aqui eu tenho o ibuprofeno e eu estou dizendo aqui o seguinte, tem uma mistura racêmica aqui, correto? Aí eu posso botar essa cobrinha para dizer o seguinte, esse centro aí, esse CH3 pode estar para frente, pode estar para trás, tá bom? Numa mistura. A bem da verdade, gente, nem sempre essa cobrinha é usada para ter a mistura racêmica ali, não, entendeu? Por exemplo, se eu tivesse 70, 30, não é racêmico, tem mais de um do que do outro. Mas aí você bota a cobrinha porque você não tem 100% da substância pura. Isso é uma verdade. Então ele pode ser utilizado para racemato, correto? Que eu chamo, mistura racêmica, eu chamo de racemato. Ou eu posso, não é? Ter uma mistura que não é bem uma mistura racêmica, mas tem um pouco do outro. Como é que eu sei que é racemato mesmo? Ou eu escrevo racemato, ou eu boto na frente da substância um parênteses escrito mais menos. Mais menos. Esse mais menos quer dizer o seguinte, mistura racêmica. Aí sim, tá 50-50. Mais menos ibuprofeno. Mistura racêmica. S-ibuprofeno, tá puro, só tem o S. Tá falando, o S é que é o ativo, pelo menos é o que está dizendo aqui, contra a dor, né? O R provavelmente ou não tem atividade ou tem uma atividade diferente, que não vai servir para dor, correto? Aí realmente eu não sei dizer. Então o que acontece? Muitas das vezes os fármacos, eles dependem ali da configuração. O outro enantiômero ou não tem atividade, ou tem uma atividade diferente, ou tem uma atividade contrária. Quando tem uma atividade contrária, é péssimo, né? Porque você, por exemplo, eu quero controlar a pressão, né? Aí o outro enantiômero causa arritmia. Pô, não é o que eu quero, né? Então, muitas das vezes, na grande maioria das vezes, esses fármacos são comercializados enantiopuros. Olha a palavra enantiopuro, ou seja, puro enantiomericamente, tá bom?
Aqui é só pra gente, eu tô com o tempo bem apertadinho. Aqui é só pra gente determinar aqui quais são os centros quirais. Eu vou marcar aqui para vocês, tá? Depois vocês busquem lá fazer. Aqui tem um, aqui tem outro centro quiral, aqui tem um centro quiral e aqui tem outro centro quiral. Deixa eu só conferir. Pá. Aqui é um centro, aqui é um centro, tá bom? E aqui eu tenho uma porção, ó. Aqui, 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 aqui e aqui. Certo? 1, 2, 3, 4, 5 centros quirais. Esse é o estradiol, um hormônio natural. Tá bom? Aqui eu tenho a vitamina C, que a gente está aí acostumado a tomar. Tá? Então depois vocês procurem ver aí se vocês entenderam como é que faz para mapear esses centros. Aí eu coloquei aqui a resposta, tá? Porque eu estou com tempo limitado. Centro estereogênico. Ele pode ser quiral, correto? Ele pode ser um centro quiral, ou ele pode ser um centro que não é um centro quiral. Esse nome centro estereogênico, ele aparece novo agora aqui para você. Quando eu tenho um centro tetraédrico, ou seja, um centro sp3, ó, um tetraedro, e todos os 4 grupos forem diferentes, eu chamo de centro quiral. Quando eu tenho um centro sp2, e olha, veja que o E é diferente do Z. O E é diferente do Z, mas ele não é um tetraedro aqui, esses 2 carbonos, não é? Então, esse centro é um centro trigonal plano. É um centro que tem uma hibridização de carbono sp2, correto? Então, esse centro não é quiral, mas ele é um centro estereogênico. Leandro, me explica. Centro estereogênico vai ser aquele centro que, se eu fizer uma mudança, correto, na posição de 2 grupos ou 2 átomos, eu mudo a configuração. Isso acontece num centro quiral, Leandro? Acontece. Porque olha só. Eu vou mudar a posição da hidroxila com o hidrogênio. Tu obtém o outro enantiômero. Mudou a posição de 2 grupos ou átomos? Mudou. Então é um centro estereogênico. Aqui, esse carbono. Se eu mudar a posição dele com relação ao hidrogênio, ou seja, colocar ele para cima e o hidrogênio para baixo, de E eu passo para Z. Não é? De E eu passo para Z. Então eu mudei. Então esse também é considerado um centro estereogênico, mas ele não é um centro estereogênico, correto? Com carbono quiral, porque o carbono quiral ele vai ter que ser um carbono tetraédrico. Então é o seguinte, todo centro quiral é um centro estereogênico. Nem todo centro estereogênico é um centro quiral. Porque eu posso ter um centro estereogênico sp2 aqui. Eu mudei a posição desses 2 átomos e obtive uma outra substância. É uma outra substância. A conectividade continua a mesma. Correto? Só a posição no espaço. Tá? Visto isso, ó, enantiômero a gente já conhece quem é. A gente sabe o que é um enantiômero. São imagens no espelho. Diastereisômeros, eles vão ser o quê? Vão ser isômeros, com isomeria, não são isomeria, uma isomeria ótica, e você não tem, não é, ali os átomos com o mesmo arranjo. Ou seja, a conectividade é a mesma, mas não tem com o mesmo arranjo. Ué, mas isso lá o enantiômero também. Mas o diastereisômero não é uma imagem no espelho. Não é uma imagem no espelho. Depois a gente vai amadurecendo mais isso nas aulas, que eu vou deixar para vocês. Assíncrona, tá mais amadurecido isso, tá bom? Do diastereisômero, eu explico lá também. Por exemplo, aqui. Isso aqui é a imagem disso aqui? Aqui é uma dupla ligação, tá? É porque tá mal desenhado aí. Isso aqui é a imagem disso? Não. Tem centro estereogênico? Tem. Aqui é um centro e aqui é outro. Eu mudar a posição de qualquer um desses 2, eu venho para cá. Certo? Então, eles guardam uma correlação isomérica entre eles. Mas a conectividade é igual, Leandro. Então, não pode ser isômero constitucional, porque constitucional tem que ter conectividade diferente. Se tem conectividade igual e não é imagem no espelho, eu tenho um diastereisômero. Certo? São isômeros
né, no quais essas moléculas, né, elas não são imagens uma da outra. Tá bom? Não são imagens. Aqui, por exemplo, olha, eu tenho duas substâncias que são isômeros. Um é cis e o outro é trans. O que é cis-trans, Leandro? Os grupos substituindo no anel estão para o mesmo lado. Então eu digo que é cis. Se eles estiverem na transversal, eu digo que é trans. É o mesmo composto diferindo desse problema aí, correto? E aí o que acontece? É imagem no espelho? Pô, esse lado aqui até que está igual a esse, mas esse aqui está diferente. Essa metila está para frente, essa daqui está para trás. Então a conectividade dos átomos é a mesma, correto? O arranjo espacial não. Ah, mas esse enantiômero também não é. Sim, mas esse daqui não é imagem especular do outro. Quando você vai seguindo essas regras, você vai se perguntando e chega até o final, é imagem especular um do outro? Não é. Se não é, eles são diastereisômeros entre si. Então esse cara aqui é um diastereisômero um do outro. Tá bom? Tá aqui, ó. São diastereisômeros. Cis-trans, né? Se um é cis e o outro é trans, eles vão guardar esse tipo de relação isomérica. Aqui ele está mostrando pra gente, né, diferentes isômeros e pede para você definir quem é enantiômero, quem é diastereisômero um do outro. Como é que eu faço isso, Leandro? Como é que eu faço isso? Eu vou deixar de exercício para você, porque eu estou com tempo limitado aqui. Você vai dar a denominação RF de cada um desse aqui. Vai dar a denominação RF, correto? Aí você está vendo aqui, ó. Poxa, mas eu tô vendo aqui que é a imagem no espelho, né, Leandro? Eu tô vendo aqui, né? Então, se eu for dar a denominação RF aqui, ERF, depois comparar cada um dos mesmos carbonos, né? Você vai ver que o R e o F vão estar invertidos de um para o outro. E aí você vai chegar à conclusão que esses dois são enantiômeros entre si. E esses aqui? E esses aqui? O 3 e o 4? O 3 e o 4, vamos ver. Esse lado aqui até está espelhado. Esse aqui onde eu estou apontando. E esse outro lado aqui está espelhado também. Então, esse 3 e o 4 também são enantiômeros. Beleza? Agora, se eu pegar um 1 com um 3. Um 1 com 3 é o seguinte, ó. Esse centro aqui está invertido. Você está vendo que ele está invertido, ó. O bromo aqui está para frente, o bromo aqui está para trás. Mas aqui no outro, ele se mantém. Poxa, se um se manteve, não é imagem no espelho. Porque para ser imagem, você vai ver que tem que trocar todos os centros. Então, o 1 com 3 é diastereisômero. O 1 com 4 é diastereisômero. Correto? O 2 com 3 é diastereisômero e 2 com 4 é diastereisômero. Tenta você fazer para você ver. Para você calcular o número de isômeros, na grande maioria dos casos, é só você pegar o número de centros quirais, correto? Você vai pegar o número de centros quirais e vai elevar, não é, a segunda potência. Então você vai chegar aqui, ó, e vai colocar 2n, né? A segunda potência não, perdão, a n potência, né? Aqui é o número de centros quirais. E o 2 aqui é a base, perdão, eu inverti tudo. O 2 é a base e o n é a potência, correto? Então, por exemplo, ó, 2 centros quirais. 2 elevado ao quadrado vai dar 4. 4 isômeros óticos. 1, 2, 3, 4. Sendo que eu tenho pares de enantiômero e eu tenho correlações de diastereisômero entre eles. Ou seja, 1, 2 é enantiômero entre si, 3, 4 é enantiômero entre si, 1 e 3 e 1 e 4 diastereisômeros, 2 e 3, 2 e 4 diastereisômeros também, correto? Porque você mantém pelo menos um centro sem mudar nesses últimos casos, tá bom? Não sei se vai dar tempo, tem que dar. Vamos ver aqui. Quando você tem um centro, um plano de simetria passando justamente pelos substituintes, fica um pouco difícil de você imaginar nesse caso. Por quê? O que acontece? Se eu botar esses dois para trás, você vai falar, invertir os dois centros.
Mas aí, se você fizer um giro na molécula para o outro lado, esses dois que você botou para trás, você vai trazer para frente de novo, você vai ter a mesma molécula. Então, essa peculiaridade de ter um plano de simetria justamente nos carbonos, aonde você teria um possível centro quiral, já te mata, né, a possibilidade de ter um enantiômero. Então, não dá para ter um enantiômero aí, tá bom? E outra, não tem um carbono quiral. Olha só, aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho outro carbono. Por que você sabe que não tem? Porque, meu querido, esse lado é igual ao outro lado. Como é que tu vai dar prioridade para esse carbono com esse carbono? Ué, anda, Leandro. Vem para cá, fica igual. Aí vem para cá, fica igual. Então, tu não tem como dar prioridade, querido, querida. Então, o que vai acontecer? Você não tem centro quiral. Aí, o que acontece? Esse cara aí, correto? Esses carbonos são sp3, tá? Mas eles não são quirais. Mas eles são centroestereogênicos. Aí é uma exceção. Porque se eu inverter uma só delas, pronto. Se eu invertir uma só delas, o que aconteceu? Não são mais a mesma substância. Correto? Mas ele também não é imagem. Porque se um se manteve e o outro inverteu, então não é imagem. Então o que eles são entre si? São diastereisômeros. É um caso especial, onde o centro, né, que seria um centro quiral e não é, porque passa um plano de simetria, tá bom? Olha esse caso aqui, olha esse caso. Esse caso, o centro de simetria passa de um lado e passa do outro, né? Quer dizer, divide passa de um lado, passa do outro, não, divide a molécula no meio, né? Bota de um lado, bota do outro, né? Separa a molécula no meio, faz um corte na molécula. Eu fiz o RS aqui. Depois você faz para ver se você vai achar a mesma coisa. Um lado é espelho do outro. Correto? Um lado é espelho do outro. Se eu faço isso aqui, ó, um lado é espelho do outro, eu tenho um composto chamado de composto meso. E ele não tem atividade ótica, embora tenha centro quiral. Porque um lado da molécula anula o outro lado da molécula. Ué, mas e nesse caso, tem atividade quiral aqui? Não. Reformulando. Tem atividade ótica aqui? Não. Por quê? Porque aqui não tem centro quiral. Você vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá, não consegue achar prioridade. Então não tem atividade ótica. Aqui tem centro quiral e não tem atividade ótica. Por quê? Porque um lado da molécula, que é igualzinho ao outro, tem os centros invertidos. Pô, anula a atividade ótica. E aí esse composto eu chamo de composto meso. Correto? Se por fim tu tem um cara assim, ó, um tá para trás e o outro tá para frente, dá para eu fazer um espelho dele, Leandro? Dá para você fazer um espelho. Porque olha só, esse tá para frente, esse tá para trás. Depois eu desenho a mesma molécula e eu inverto. Eu inverto os centros. Ou seja, esse cara daqui, não é? Ó, você tem que saber também direitinho, né? Olha só. Ó, esse cara que tá aqui, ó, numerei, ó, 1, 2, 3. Eu botei aqui, ó, 1, 2, 3 para você ver. 1, 2, 3. E nada tem a ver com nomenclatura não, foi para eu me situar. Como é que eu boto aqui? Você desenha no plano, botei o carbono 1 aqui e o 4 aqui embaixo. Eu fiz o mesmo pro outro lado. Esse aqui do 2 está à minha direita e a outra metila no 3 está à esquerda. Então eu não posso dizer que essa metila aqui é essa daqui. Essa metila aqui é esse 3 aqui. Então eu tenho que comparar alho com alho e não alho com bugalho. Tá bom? Então o 3 aqui, ó, quando eu fiz para cá, olha só, esse 3 aqui, quando você joga para o outro lado aqui, olha, o que aconteceu? Embora você pense que eles estão para o mesmo lado, correto? Mas eles são imagens no espelho, então a gente tem que ter um cuidado com isso. Quando você faz o R e o S, você encontra um é R e o outro é S, correto? Então você inverteu. Olha aqui, esse centro aqui
esse centro aqui, olha, no 2, um é R e o outro aqui do outro lado do espelho é S. Então, essa substância aqui é RR, correto? E essa daqui é SS. Ou seja, uma é imagem da outra. Ah, Leandro, e se eu fizer um giro? Se eu fizer um giro nele, o que vai acontecer? Vai dar a mesma molécula. Se eu jogar isso daqui para cá, ele vem para trás e essa metila vem para frente. Você tem o mesmo desenho. Então, nesse caso, eu consigo ter um par de enantiômeros. Enantio. E no caso anterior, eu consigo ter? Vamos ver. Se você botar os dois para trás, aí você vai falar, ah, Leandro, se eu botar os dois para trás, eu inverti os dois. Tudo bem. Digamos que você tenha botado os dois para trás. Faz um giro na molécula. Os dois voltam para frente e volta a ser a mesma molécula. Então não adianta você fazer isso. Entendeu? Nesse caso aqui, você não tem imagem no espelho. Você não tem imagem. Então, nesse caso aqui, eu tenho um composto meso. Eu não vou ter uma isomeria, não é? Com outro composto, correto? Porque eu não tenho como fazer isso, correto? Se eu botar os dois para trás. Mas esse com esse guarda isomeria. Por que esse com esse guarda isomeria? Porque esses dois aqui, não é? Eles estão para frente, assim por dizer, e esse aqui um está para frente e outro está para trás. O que eles são entre si? Bom, espelho não é. A gente sabe que um deles não se inverteu. A mesma conectividade está aí. O que está mudando? O arranjo espacial. Ou seja, a mesma conectividade com arranjo diferente. E não é imagem no espelho, então ele vai ser um diastereisômero desse cara aqui. Falou? Beleza? Gente, olha só, ficou meio corridinho aqui nesse final, tá bom? Ficou meio corridinho. Se vocês tiverem dúvida, tem que voltar para assistir a aula, mas mesmo assim eu vou abrir aqui as perguntas, tá bom? Não é um assunto fácil, não é um assunto palatável. Qual é a dica que eu dou para vocês nisso? Sempre designar a configuração RS, porque aí você vai saber se inverteu ou não. E sempre comparar alho com alho e não alho com bugalho. Por exemplo, esse aqui, esse carbono aqui, eu vou comparar com esse carbono aqui. E esse carbono aqui, eu vou comparar com esse carbono aqui. Ou seja, em outras palavras, não é? Você tem que comparar, olha, o carbono 2 aqui, ó, o carbono 2 aqui, eu tenho que comparar aqui, é uma imagem no espelho. Então, se é uma imagem no espelho, essa aqui é a dificuldade. Se ela é uma imagem no espelho, o carbono 2 é esse aqui. E o carbono 2 não vai ser esse aqui, correto? Porque eu estou vendo uma imagem, eu estou vendo que isso aqui é uma imagem no espelho um do outro, correto? E aqui eu vou achar, ó, RR e aqui eu estou achando SS. Se eu fizer um giro, eu volto a ter a mesma substância. A mesma que eu digo é ela própria. E eu não tenho essa daqui. Se eu fizer um giro, eu não volto a ter isso daqui. Correto? Eu não tenho essa substância. Então eu tenho aqui um par de enantiômeros. Tá bom? Deixa eu sair da apresentação. Passei uns 5 minutos. E aí eu vou deixar material assíncrono para vocês. Tá bom? Vão ter que assistir essa aula novamente para conseguir pegar. Tá bom? Eu vou sair, vou parar a gravação.